Te apresentamos também nesta manhã, meu Senhor, a palavra, que é a tua palavra, que é espírito e vida. Nos ajude a compreendê-la. Estamos prontos, estamos ávidos, estamos inclinados, estamos desejosos em querer recebê-la de todo o coração. Faça isso, Deus. No nome de Jesus, te agradecemos. Os que creem, digam graças a Deus. Muito bem, amigos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, por gentileza. Vamos estudar esse capítulo 4 aqui em alguns versículos, do versículo 1 ao 3. Efésios, essa carta que foi escrita por Paulo, endereçada aos irmãos da congregação da cidade de Éfeso. Efésios capítulo 4, do 1 ao 3, e o tema é esse: vivendo em amor e na unidade da fé. Vivendo em amor e na unidade da fé. Esse é o tema que Deus vai nos ajudar a compreender à luz do Espírito. Diz assim, palavra de Paulo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a quem fostes chamados, com toda humildade e mansidão, e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Veja, o é maiúsculo, a unidade que provém de Deus, que Deus trouxe para o corpo da igreja, para os membros do corpo de Cristo, do Espírito no vínculo da paz. Amém, igreja? Então estava, como sempre, como nós pastores, entramos em oração e pedimos a Deus a direção das mensagens, para as reflexões, para as homilias que trazemos aqui para o povo, que todos nós somos ovelhas de Jesus, e as ovelhas, elas são cuidadosas em direcionar a palavra, se bate com a vontade de Deus ou não. Toda ovelha que ama Deus, que ama a palavra, que preza a verdade, ela tem essa direção de discernir, de discriminar se a palavra bate com a vontade de Deus. Então, qual foi a vontade de Deus para essa igreja? Que a igreja vivesse em amor. Diga, vivesse em amor, como corpo de Cristo, como ovelha de Jesus, que é o amor que foi derramado nos seus corações, que eles deveriam viver dessa maneira. Assim como Cristo amou sua igreja, eles deveriam amar uns aos outros como Cristo amou a igreja. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, provou desse amor. Antes, Paulo não conhecia o amor de Cristo, que é o amor de Deus. Ele vivia na lei. A lei realmente foi um pacto, foi uma aliança que trabalhava muito para a carne, para as ordenanças, obras. Mas quando veio a graça de Deus, o novo pacto, a nova aliança, o amor de Deus foi derramado nos corações. Então Paulo viveu isso. Agora Paulo chama atenção para essa igreja, para que ela pudesse viver dessa forma, dessa maneira, né? Hoje em dia, eu vejo que falta em muitas pessoas esse viver, esse andar em amor, esse andar unidos com aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, queridos. Nessa igreja aqui, graças a Deus, a gente vive isso, procura viver isso, procura crescer nisso. Como, por exemplo, nós pastores, nós nos amamos muito. Por quê? Porque entendemos que o amor de Deus, ele não é a sensação apenas de gostar, de querer bem. O amor de Deus nos leva a viver uma vida
como a pessoa que está ao meu lado, a pessoa que me conhece, ela é igual a mim. Para mim não há diferença, para mim não há acepção. Eu amo aquela pessoa como Cristo ama ela. Diga amém, isso. E às vezes, em outras igrejas, estava vendo a semana passada, uma igreja que prega muito amor, mas na verdade o seu pastor leva as pessoas a viverem momentos difíceis, faz execrar as pessoas, aponta os defeitos, mostra no meio da congregação que aquela pessoa errou, ela se sentir humilhada. Jesus nunca fez isso. Jesus sempre chamou a atenção dos erros das ovelhas de uma forma amorosa. Diga, de uma forma amorosa. Você nunca vai me ver aqui, pela autoridade de Cristo que Ele me concedeu, execrando, humilhando alguém. Isso não é a minha missão. A minha missão é trabalhar com o amor de Deus, para que aquela pessoa entenda, para que aquelas pessoas entendam que Deus quer que ela se arrependa, que ela tem como se arrepender, porque na multidão de pecados, o amor de Deus encobre. Diga a glória de Deus. Eu não estou falando em cobrir erros, é totalmente diferente. O amor de Deus faz cobrir pecados, erros. Quando o amor, as pessoas vivem dessa maneira, apontando o dedo, execrando, humilhando, uma série de coisas que as pessoas dizem consigo mesma. Cadê o amor de Deus? O pregador fala em tanto o amor de Deus, fala do amor de Deus, na hora de provar, de manifestar, ele tem dificuldade. Então, Paulo, com muita sabedoria, com muita inteligência, ele chama a atenção dessa igreja, que a igreja precisava viver desta forma, com humildade, mansidão, longanimidade, que é a paciência, suportando-nos uns aos outros, que não é fácil, mas quem tem o amor de Deus, consegue. Diga, quem tem o amor de Deus, consegue. Verso 3, esforçando-nos. Isso aqui significa empenho. Olha só, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo não está dizendo que esses irmãos não foram chamados para viver em união com Cristo. Pelo contrário, eles já tinham a união com Cristo, mas precisavam preservar a unidade do Espírito, a unidade de Deus, a unidade que vem da parte de Deus. Quer ver só, eu estava ali no escritório e Deus me mostrou um texto aqui que não está nos meus bolsos. Eu quero ler com vocês agora, João capítulo 17. Como Jesus ensinou os seus discípulos no seu tempo de ministério humano. Olha só, isso aqui é interessante. João 17, do versículo 21 ao 23. João capítulo 17, do versículo 21 ao 23. Diz assim na palavra predestinada de sabedoria: não rogo somente por estes eram discípulos, os que estavam com Jesus fisicamente, humanamente, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Isso aqui aponta que outras ovelhas iam crer, iam acreditar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, que veio tirar o pecado dos filhos de Deus por intermédio da sua palavra. Então é a palavra que chama, é a palavra que convence, é a palavra que efetua no coração das ovelhas perdidas o querer, mas o realizar de Deus. No verso 21 diz assim: a fim de que todos, olha o pronome, todos apontam os membros do corpo de Cristo, os eleitos, as pedras que vivem, as ovelhas de Jesus, aleluias, todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, aleluias. Isso aqui não significa dois deuses, significa um só Deus,
e se manifestou de diversas formas, né? Muito bem, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, sem essa unidade, sem essa união entre as ovelhas, o povo de Deus, o mundo, as pessoas que estão de fora da congregação, não vão ter como ver, enxergar, notar, acreditar que eles seriam de Deus. Para nós também, que nós somos de Deus. Então é dessa maneira que demonstramos. No versículo 23, eu neles, nos discípulos, nas ovelhas, nos predestinados, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, a unidade de Deus. Então a igreja já tinha a unidade de Deus lá em Corinto, precisava preservar, precisava vivenciar. Nós não temos que pedir, Senhor, venha nos unir. Não, já temos a unidade do Espírito. Há uma necessidade de vivenciar a cada instante, a cada momento que estamos juntos, na congregação, no retiro. Quando estivermos juntos, devemos preservar essa unidade. Estamos pactuados, estamos entrelaçados, estamos unidos, juntos nós somos um no Senhor. Diga amém. Então Paulo notou que faltava isso na igreja de Éfeso. Volta lá para a epístola, Efésios capítulo 4. Aleluias, tremendo. Outra coisa que Paulo também diz aqui para os irmãos, que eles deveriam viver em amor transparente. Amor é querer bem, amor é ajudar, amor não é prejudicar, não é defraudar, destruir. Tem gente que diz que eu tenho o amor de Deus, mas procura sempre destruir o próximo, destruir alguém. O amor de Deus não é para destruir, o amor de Deus é para construir. Diga, para construir. Diga amém por isso. Aleluias. Veja o que Paulo escreve para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1. Eu disse que Paulo provou o amor de Deus, por isso ele pregou o amor de Deus, por isso ele exigia que todas as igrejas, por onde ele passou, deveriam vivenciar esse amor divino, esse amor no qual o Senhor derramou em nossos corações. 1 Timóteo, do capítulo 12, aliás, do versículo 12 ao 15. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao 15. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha que reconhecimento maravilhoso. Sou grato ao Senhor, porque foi Ele que me designou para esse ministério, para essa função, para essa missão de apóstolo, de mestre aos gentios, né? No versículo 13, a mim que noutro tempo, Paulo recorda lá atrás, o que ele fazia, o que ele era o que? Blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. Coisa tremenda, né? Pois o fiz na ignorância, na incredulidade. O povo de Corinto não era mais povo inocente, porque Paulo trouxe a graça de Deus, trouxe o Evangelho, trouxe o amor de Deus, trouxe a misericórdia no Evangelho da graça, na pregação da graça de Deus. Então o povo lá de Éfeso, ou de Corinto, que eu vou mencionar daqui a pouco, havia problema na igreja de Corinto, e Paulo, como sábio, escreveu 2 cartas, 2 epístolas para consertar, para exortar, para levar ao povo a viver o verdadeiro amor em Cristo Jesus. Então a igreja de Éfeso precisava de uma mudança nesse sentido. Então Paulo escreve dessa forma. Continuando aqui nesse texto, no versículo 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ele declara o amor de Cristo que o apanhou, que
o encontrou, que invadiu o seu coração. Diga graças a Deus por isso. Irmão, eu tenho que amar você, não de palavras. Eu tenho que amar você com toda a minha alma, com todo o meu ser. Se a Bíblia diz que eu tenho que amar o inimigo, quanto mais o meu amigo, o meu irmão em Cristo. Se a Bíblia exige que eu tenho que amar o inimigo, quanto mais o meu amigo, que segue a mesma doutrina, que vive a mesma fé, que foi lavado com o mesmo sangue de Cristo Jesus, que foi comprado da mesma forma. Então eu não posso dizer que eu amo a Cristo e eu odeio meu irmão. Eu não gosto do pastor Ivan Soares, eu não bato com ele, história é essa. Poxa, tem pessoas que é assim, né? Parece que as outras pessoas não valem nada. Essa aqui eu gosto de andar, conviver com ela. Legal, irmão, tu é gente boa, gente fina. A outra não me dou com ela, não bato com o espírito dela. Tem coisa errada aí. Tem que amar de todo o coração. Diga para o irmão, tem que amar de todo o coração. Com defeitos ou sem defeitos, com falhas ou sem falhas, tem que amar. Se não amar, meu irmão, o amor de Deus não foi derramado nos nossos corações. Antes de Paulo receber o amor de Cristo, ele odiava. Ele consentiu na morte de quem? Estevão. Perseguia a igreja. Ele diz aqui que era perseguidor, blasfemo, no versículo 12. Então no 14 ele declara: transbordou porém a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Aleluia. 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Quer dizer, toda a instrução que ele recebia da parte de Jesus, ele distribuía para as igrejas, e que o povo deveria receber acreditando a Cristo, os ensinos robustos, o Evangelho da Graça, os ensinamentos, também as admoestações, que geralmente tem pessoas que não gostam de ser admoestadas. Felizmente acontece isso. Não é só aqui na igreja não, em outras igrejas. Não gosta de ser admoestada. Não, irmãos. A admoestação faz parte da vida cristã. É Deus nos exortando para aproveitamento, para que possamos apresentar frutos dignos de um novo viver. Diga, de um novo viver. Não é na roupa não, não é no físico não. Fruto digno de uma nova vida, de um novo viver. Então Paulo está chamando a atenção dos irmãos dessa igreja, porque ele viveu isso, ele vivenciou e ainda estava vivenciando antes da sua morte física, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tremendo isso. Então o amor de Deus desmontou a presunção de Paulo, a insolência, aquele homem que crescia na lei, nos ensinamentos dos seus pais, mas uma vez, aleluia, chamado por Cristo, o rumo da sua vida passou a ser outro totalmente diferente. Paulo, de perseguidor, passou a ser o quê? Perseguido. Ele amava até aqueles que lhe perseguiam. Aleluia! Lembra daquela passagem que 40 homens fizeram um pacto de anátema para matar Paulo? Paulo passou por tudo isso. Isso é uma prova que Paulo não se revoltou. Vocês querem me matar, seus miseráveis, seus desgraçados, seus malditos. Pelo contrário, ele vivenciava a justiça de Deus. Ele não pagava o mal com o mal. Ele não respondia dessa forma, porque o amor de Deus o apoiou. Aleluia! O amor de Deus o atingiu por completo para a glória do Senhor. Será que temos vivido em toda a sua essência esse amor que tanto falamos, que Cristo derramou à sua igreja? Será que amamos de fato, de verdade? Não estou falando o amor físico, o amor de marido para a esposa e vice-versa. Não estou falando de amor de filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. Estou falando do amor de Cristo. Às vezes na própria casa, na família, não se vê isso.
Parece que as pessoas são inimigas umas das outras. Mas chega na igreja, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, o Senhor mudou a minha vida. Mas em casa não mostra isso. Infelizmente, eu falo ingloriamente. Então nós temos que preservar o amor, em primeiro lugar, na igreja. Isso vai ser reflexo para a família, para o lar, para o casamento, em nome de... Digam glórias a Deus. Compreende isso em nome de Jesus? Então Paulo está ali estimulando os irmãos da igreja de Éfeso para isso. Eu falei em Coríntios, vamos para 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 13. O texto é muito longo, vamos ler algumas coisas que vai nos interessar nesta manhã, em relação à mensagem desta manhã. 1 de Coríntios, você conhece esse texto aqui, capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao 3. O amor é dom supremo, significa vem de Deus, é dado por Deus. Ninguém se adquire o amor de Deus fazendo corrente, campanha, comprando. O amor, que é dom supremo, é dado, é derramado, concedido somente aos seus filhos, aos seus eleitos. Diz assim: ainda que eu, diz Paulo, fale as línguas dos homens e dos anjos, línguas existentes da época. Paulo era poliglota, né? Falava em diversos idiomas. Se não tiver o quê? Se não tiver o quê? Dinheiro? Não, amor. Serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e ele tinha, e conheça todos os mistérios, ele conhecia, e toda a ciência, ele conhecia. Ainda que eu tenha tamanha fé, ele tinha, vivia essa fé. Aleluias! Se não tivesse fé, não faria o trabalho que ele fez. Enfrentou todas as coisas porque tinha fé no seu Cristo, tinha fé no seu Deus, a ponto de transportar montes. Quantos milagres, quantos prodígios Deus fez pelo apostolado de Paulo. Lembra daquele paralítico na cidade de Atenas? Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé. Levanta-te na hora. E outras passagens no qual Deus fez maravilhas pelas mãos do apóstolo Paulo. Se não tiver o quê? Amor, nada seria. Então não adiantava nada Paulo, dotado em ciência, falava em diversas línguas, idiomas, tantos milagres foram feitos pelas mãos do apóstolo, por intermédio do poder de Cristo. Se ele não tivesse amor, nada seria. Então, primeiramente, Paulo demonstrou amor para todos quantos o Senhor o enviou. Você vê que ele fez diversas viagens missionárias, e nessas viagens, Paulo, antes de manifestar o Evangelho da Graça, porque o escolhido foi ele, não foi Pedro, não foi outro apóstolo, foi ele vinha com o amor de Deus, e logo a seguir a palavra predestinada em sabedoria. Paulo não vinha com julgamento, Paulo não vinha apontando o dedo: olha, você é miserável, você não pode receber a graça de Deus, você não é digno, porque ele confessa que não era digno, era blasfemo, né? Mas ele diz: sou grato a Cristo porque ele me escolheu para essa missão, uma missão maravilhosa, no qual os demais apóstolos não receberam. Ele recebeu e fez jus dessa missão. Diga aleluias. Maravilha. Olha, irmão, a nossa missão aqui é uma missão maravilhosa, irmãos. Deus poderia escolher outros pregadores, entre aspas, de renome, qualificado verbalmente, pessoas formadas, pessoas com várias faculdades. Coube ao Senhor nos escolher. Você é o escolhido, diga aí, você é o escolhido, aleluia, para anunciar essas verdades, anunciar essa palavra.
que não se aprende com homem, que não se aprende com faculdade. Faculdade é sinônimo de preparação, mas nós estamos aqui pela palavra de Deus. O Senhor nos escolheu para isso. Uma palavra simples, mas toda poderosa, que transforma a vida de um filho de Deus. A palavra do Senhor é espírito e vida. Ela é designada e não volta vazia. Ela se cumpre para a qual foi designada. Paulo pregou essa palavra. Muitos se converteram, muitos vieram para Cristo e desfrutaram do amor de Cristo, né? Uns aos outros, como diz a palavra. Eu amei a minha igreja, vocês devem amar uns aos outros. Glórias a Deus. Entende isso? Para a glória de Jesus. Versículo 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens. Tem gente que pensa que isso é amor. Não, isso é dar assistência ao próximo, ajudar alguém que está necessitado. Não se vê o amor dessa maneira, não. O amor está além dessas coisas de ajuda, de caridade, etc, etc. Entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É o amor. Olha o versículo 13 desse texto. Tremendo, né? Versículo 13, bota aí, querido. Não está no Data Show. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, ok, a esperança e o amor. Estes três, porém o amor destes é o quê? É o maior. Então não adianta você falar, eu tenho muita fé, a ponto de transportar os montes, né? Minha fé é poderosa, minha fé faz coisas portentosas, gloriosas. Ao mesmo tempo você não demonstra amor, o teu próximo, né? Alguém está do teu lado, o teu irmão em Cristo. Então essa tua fé é michuruca. A sua fé não é a fé que agrada a Deus, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Entende isso? Então Deus usa Paulo nesse sentido, que o amor era mais importante e é mais importante, e a igreja tem que vivenciar isso dia por dia. Volta lá para a carta que Paulo endereçou à igreja de Éfeso, no capítulo 4. Aleluias. Ele fala também de humildade. A igreja tem que viver nesse sentido, com muita humildade. Primeiro, reconhecendo que sem Deus nada podemos fazer. Segundo, reconhecendo que eu não sou maior do que fulano, beltrano, ciclano, que nós somos todos iguais em Cristo. Claro que cada membro tem a sua função, Paulo fala sobre isso, mas na verdade, diante de Deus, todos nós somos importantes. Não tem maiores ou menores. Você vê que tem pregador aí que é um caso sério, não demonstra humildade nenhuma. Sou eu que carrego vocês, sou eu que, pela minha fé, é que mantém vocês de pé, é pela minha fé que vocês são abençoados, é pela minha fé que vocês recebem isso, aquilo, outro, é pela minha fé que vocês são curados, é pela minha fé que vocês recebem riqueza e prosperidade. Mentira. Se está recebendo, porque é Deus que está dando, em nome de, não é através do pregador A, B, C. Então, o que é, na verdade, humildade? Virtude com que manifestamos o nosso pouco ou nenhum mérito. Exatamente, isso é humildade. Por exemplo, eu estou aqui nesta manhã, e para mim é um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Não é por mérito, não é porque eu sou o queridinho de Jesus, sou o maioral, eu sou o mais ungido, eu sei de tudo. Não, estou aqui sem mérito, não há mérito nenhum. Você poderia estar aqui no meu lugar, mas coube ao Senhor nos escolher para pastorear você ou vocês que são ovelhas de Jesus. Vocês não são as minhas ovelhas, vocês são ovelhas de Jesus. Eu conheço isso. Muita humildade, não é aquela humildade sem vergonha, desculpa a palavra,
como alguns pregadores tentam demonstrar, mas a humildade do espírito, ao ponto de dizer: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Não tem mérito nenhum, não tinha nada para ser escolhido, né? Mas o Senhor quis assim, em nome de... Então Paulo fala para os irmãos viver essa humildade, virtude com que manifestamos do nosso pouco ou nenhum mérito. Agora, as pessoas que são honradas por Deus é porque elas são humildes. Aliás, não sei se eu botei aí, meu querido, Provérbios 15. Eu botei aí, Provérbios 15? Então bota aí, por favor. Aí. Provérbios capítulo 15, verso 33, rapidamente. Provérbios capítulo 15, verso 33. Diz assim na palavra do nosso Deus. Provérbios capítulo 15, verso 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, graças a Deus. Quem teme a Deus, obviamente, cresce, transborda na instrução da sabedoria que vem de Deus. E a humildade precede o quê? Por isso que nós aqui não almejamos honras, méritos. Isso acontece normalmente a gente pedir. Eu não penso para ser reconhecido, pastor Ivelto da mesma forma. Não. Fazemos o nosso trabalho. E Deus vai, segundo a sua vontade, nos honrando, não para a demonstração que somos mais fortes, mais capacitados. Não é isso. É porque nós temos grande responsabilidade em levar a vocês a verdade de Deus, as instruções que vêm do Pai, e por isso nós nos dedicamos mais, nos esforçamos mais, que a nossa responsabilidade é grande, mas não queremos ser reconhecidos como tais. Esses pastores são sábios, são muito ungidos. Não, todos nós somos ungidos. Diga, meu irmão, nós somos ungidos por Deus, somos sábios, porque nos atemos à instrução arrebanhada de sabedoria que vem da parte de Deus. Por isso todos nós somos sábios para a glória de... Entende isso? Paulo está estimulando ao povo da igreja de Éfeso viver essa humildade de espírito em nome do Senhor. Vê se eu botei aí, querido, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Botei? Está vendo como é que a cabeça do pastor falha? Mas Deus não falha, né? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Diz assim: não façais por partidarismo ou vanglória, diz Paulo para a igreja de Filipe, mas por humildade, glórias a Deus, considerando cada um, não é isso? Os outros superiores a si mesmo. Por exemplo, eu já falei aqui, com muita alegria, eu considero o pastor Evelio Soares, no conhecimento, superior a mim. Isso é bom para mim. Eu sou pastor da igreja, considero o pastor Evelio Soares superior a mim. Não estou aqui com demagogia. Isso é bom, irmãos, porque dessa maneira se mostra humildade. Por exemplo, quem recebeu o entendimento da escatologia consumada? Não foi ele? Lá em Natal? Peraí. Então tem que honrar quem deve ser honrado, para a glória de... Foi ele que foi escolhido. Como outro poderia ser escolhido. Poderia, não, pastor da igreja, tal. Fizemos aqui 4 seminários, foi ou não foi? Quem é que fez? Por ele. Ele até perguntou: pastor, quer fazer algum? Não, faça. É isso, irmãos. Isso é igreja. Você viver na unidade do Espírito, você viver em amor. Aqui não tem partido, aqui não tem grupinhos. Pessoal do Orivelto, pessoal do Sérgio. Não, irmãos, somos iguais. Todos nós somos iguais para a glória de Jesus. Isso é bom para a igreja. Nunca se sinta superior a alguém.
eu sei mais do que o outro, estou mais preparado, eu canto mais do que o outro, eu toco mais do que o outro. Faça isso não, irmãos. Isso é vanglória. Isso não agrada a Deus. Em nome de... Compreende o que eu estou falando para a glória de Jesus? Não é mole não, irmãos. Ele fala também de quê? De mansidão. Esse tópico aqui, irmãos, é difícil de vivenciar. Mansidão. Volta lá para a carta aos Efésios, capítulo 4. Tremendo nesse aqui, ó. Olha só. Toda humildade e mansidão. O que é ser manso? Alguém pode me falar? É ser pacato? É ser tranquilo? É ser calmo? O que é ser manso? O que nós entendemos de ser manso? Manso significa brandura de gênero ou índole. É pessoa branda, pessoa que não se enerva com nada, não se revolta com nada, por mais que ela seja atacada, injustiçada, provocada, ela tem a brandura do espírito. E logo a seguir vem o domínio próprio, que biblicamente é o autocontrole. Quer dizer que ninguém pode nos tirar do sério. Alguém pode falar, mas não temos sangue de barata, que nem o Neymar sábado deu uma cotovelada no torcedor do outro time. Foi ou não foi? Foi um murro, né? O cara provocou ele deu um murro. E diz que frequenta a igreja, hein? Tem um pastor particular dele. Imagina o dízimo que vai para essa igreja. O rapaz do outro time, não sei o que o rapaz falou, né? Se enervou e deu um murro. Tem pessoas que agem dessa maneira, irmãos. Então temos que viver na mansidão, na brandura de gênero e de índole. Espera aí, o nosso gênero não mudou ou não mudou? Ah, mas eu venho do interior, eu sou assim mesmo, eu sou duro. Que conversa é essa? O quê? Que é isso? O Espírito Santo não muda, não? Só uma pessoa pesada de boca, não dá para casa. Ué, o Espírito Santo não traz modificações radicais? Transformações reais? Eu não entendo isso, né? E tem pessoas que falam, eu sou nova criatura eu sou, nova criatura eu sou. Pisa no pé dela, alguém passa, esbarra nela, qual seria a reação? Qual é a reação dessa pessoa? Não é fácil não, irmãos. Viver que está escrito só para aqueles que nasceram de novo. Aleluia! Então o Paulo está chamando a atenção, olha, vocês nasceram de novo, vocês são novas criaturas, vocês devem praticar essas coisas, exercitar essas coisas entre vocês, quanto mais lá fora, que lá fora as pessoas querem nos apontar, querem ver falhas, erros, né? Temos que começar dentro de casa, aqui entre a gente, em nome de Jesus. Recebe essa palavra? Aleluias! Veja aí Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 12 apenas. Colossenses capítulo 3, 12. Estamos ao vivo? A graça e a paz de você que está participando desse culto matinal. A nossa igreja fica aqui na Rua do Sossego 21, bairro Boa Vista, Recife, Pernambuco, Brasil. Congregação Evangélica Remanescente da Graça, o ministério segundo o preterismo total, porque somos preteristas totais, né? Acreditamos na escatologia consumada para a glória do Senhor. Eu disse Colossenses capítulo 3, versículo 12. Agora Paulo está admoestando a igreja de Colosso. Veja quantas igrejas Paulo fundou pela vontade de Deus, quer dizer, reuniu as ovelhas para tratar delas, ensiná-las, né? Com a palavra da verdade. Revestimos, pois, como eleitos de Deus. Paulo está considerando esses irmãos eleitos de Deus. Quem está aqui, que é eleito de Deus, diga amém. Amém.
Nós somos eleitos de Deus, fomos escolhidos, e como tais, deveremos viver como a palavra nos ensina. E diz mais, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Paulo está empregando, está dizendo que eles estavam arrebanhados de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, que é a paciência. Quem exercita a paciência aqui, levanta a mão e diga amém. Todos os dias ou alguns dias? Vamos lá para a carta aos Efésios, capítulo 4. Não é fácil não, irmãos. Exercitar também a paciência, é bronca, não é mole não. Mas se a gente se esforçar, a gente chega lá, né? A gente não pode dizer que é difícil. Não é fácil. Mas a gente chega lá, não é verdade? Sim ou não? Aleluias! Então, a paciência é importante. Isso prova, mais uma vez, e vai provar sempre, que nós que somos de Cristo, como eleitos, santos, amados, exercitamos a brandura, né? Temos a índole diferente, o caráter foi feito no caráter de Deus. Por isso ninguém tira a nossa paciência, porque sabemos quem somos e sabemos o Deus que nós servimos, que Ele está no controle de todas as coisas. A gente perde a paciência com esse governo. Eu quero saber desse governo, quero saber do governo de Deus. Perde a paciência com o vizinho, com o patrão, com o empregado, com o irmão da igreja. Não, irmãos, temos que ser pacientes em todas as coisas. Temos que exercitar paciência. Diga, paciência. O meu neto já começa a falar essa palavra. A mãe está ensinando, paciência, Rafael. Ele repete, paciência. É verdade. Às vezes quer a coisa rapidamente. Ele acorda, gagal, mamãe. Não, gagalzinho. E a mãe, acho engraçado, acordou e já pede logo, sabe pedir, o meu gagalzinho. E a mãe diz, paciência, estou aprontando, Rafael, paciência, está ensinando a criança. Então nós sabemos que temos que ser pacientes. Diga, pacientes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo também fala, para a gente terminar, longanimidade, que é exatamente a paciência. A tradução é essa, né? Longanimidade é a paciência, né? Para suportar quem? Diz a palavra, uns aos outros. Vem cá, entre nós, vou falar baixinho. Você tem me suportado? Tem me suportado? O pastor tem suportado vocês? Eu tenho suportado. Irmãos, estamos tratando aqui de coisas sérias, coisas importantes, suportando uns aos outros. Se temos questões a resolver, como filhos amados, com sensatez, sentamos, falamos, dialogamos, sem agredir, sem humilhar ninguém. Somos suficientes espirituais para resolver os nossos problemas em nome de. Entende isso? Para a glória do Senhor. Veja na epístola aos Gálatas, capítulo 5. Conhecemos também esse texto, mas não basta conhecer, temos que praticar. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Olha só, Paulo fala aqui, as obras da carne, nós não estamos mais na carne, claro, estamos nesse corpo, sentimos febre, às vezes dores, cansaços, suamos, né? Mas estou falando no sentido de servir a Cristo. Não estamos mais na carne no sentido de permitir que a carne nos leve a cometer coisas que entristecem a Deus. Esse tempo já passou, diga, esse tempo já passou. E no verso 22, Paulo declara o que é o fruto do Espírito. Quando a pessoa muda, o que ela tem que manifestar, apresentar, para que todos possam saber que ela
recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. 22. Mas o fruto do Espírito, o fruto de Deus, que vem de Deus, quem está em Deus, tem que apresentar isso: amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. As pessoas que viviam na lei não manifestavam tudo isso. Pelo contrário, ódio, rancor, sentimentos aflorados, né? Você quer meu mal, eu quero o teu pior. Era assim na lei. Mas no pacto da graça é diferente. Esses frutos terão que ser evidentes no nosso caminhar, na nossa vida diária, dentro do templo, principalmente lá fora, para a glória de Deus. Entende isso? Em nome de Jesus. Eu poderia aqui ficar mais um pouco com vocês, explicando essa questão de vivermos em amor, na unidade da fé, na unidade do Espírito, que é o próprio Deus em nós, e nos faz viver desta maneira, entrelaçados, amorosamente, né? Um querendo o bem do outro, um ajudando o outro. Isso é a igreja de Jesus. O resto é agrupamentos, o resto significa pessoas juntas. Igreja não é o teto, a parede. A igreja, ela tem que se manifestar. A igreja glorificada, a igreja de Cristo tem que ser manifestos dessa forma, dessa maneira, em nome de Jesus. Amém? Foi essa palavra que Deus trouxe aos nossos corações, aos nossos ouvidos espirituais. Obrigado pela sua atenção.